Mais uma vez, bom dia, irmãos. Confesso que não está sendo fácil estar aqui em cima, mas o nosso Senhor sabe todas as coisas. A minha partilha hoje, talvez alguns pelo tema e pelo versículo que eu escolhi para introduzir esta meditação, nos levasse a pouco a pensar que eu estaria a falar principalmente sobre a nossa batalha contra os príncipes das trevas, as potestades. Eu vou mencionar isso como introdução àquilo que o Senhor colocou no meu coração trazer nesta manhã. A nossa igreja e muitas igrejas locais são diferentes. Mesmo em Portugal, um país tão pequeno, existem diferenças regionais, formas de estar, às vezes até formas de falar, um pouco diferente da forma como nós falamos aqui, com um sotaque diferente, com às vezes até palavras diferentes. As igrejas locais, e eu me apercebo disso onde vou, hoje não são mais quase que exclusivamente formadas por irmãos de nacionalidade portuguesa, mas temos irmãos de muitas nacionalidades. São igrejas multiculturais, são igrejas onde pessoas trazem muitas vezes os seus usos e costumes, mas a palavra de Deus diz que nós somos a igreja do Senhor. E neste momento, e ainda hoje eu e a Marta orámos por isso, não só pela reunião aqui de manhã, mas pela igreja do Senhor que se reúne em todo lugar, línguas diferentes, culturas diferentes, povos muito diferentes de nós, com formas de culto muito diferentes da nossa, mas com o mesmo propósito de servir o Senhor, de glorificar o nome do Senhor através da sua reunião como igreja. E nós estamos em guerra. Talvez um dos slogans que nós mais ouvimos e mais vemos nas notícias é guerra, 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 guerra. Isso, conforme o nosso irmão Joel já falou na sexta-feira e muito bem, nós parece que somos imunes a esse tipo de notícias já, né? O irmão Joel falou que nós vimos as notícias e quando as notícias acabam, nós vamos perguntar, né, para a nossa esposa ou para o nosso marido o que é que vamos comer a seguir, né? Então já há uma grande insensibilidade em relação àquilo que nos cerca. Isso não é diferente dentro do contexto espiritual. Nós estamos numa guerra. E essa guerra teve o seu início lá quando o Senhor Jesus falou àqueles discípulos, ide. E quando Jesus falou ide, Jesus sabia que eles não iam para férias, que eles não iam simplesmente falar sobre a experiência que eles tinham tido com Jesus, os milagres que eles tinham visto, as pessoas iam receber muito bem, ia ser tudo paz e tranquilidade. Mas Jesus sabia que estava enviando esses soldados, né, para uma guerra. O primeiro texto que eu trouxe e que eu coloquei aqui na nossa projeção é Efésios 6:2, quando Paulo está terminando esta carta à igreja em Éfeso. Ele fala da necessidade de nós estarmos preparados para esta guerra e ele dá vários conselhos. Eu vou ler apenas o versículo 12 que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, Paulo começa logo do início a dizer: vocês não vão de espada em punho tentar defender o vosso território ou conquistar novas terras. Não é isso. A vossa guerra vai muito mais além daquilo que é visível. Então ele continua dizendo: mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o que Paulo estava dizendo é: vocês, ou a igreja do Senhor, vive num cerco. E a nossa luta muitas vezes não é contra aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos, por vezes, até é relativamente fácil de ser resolvido, mas aquilo que nós não vemos é uma luta contra o nosso inimigo feroz, Satanás, que, sabendo que não pode nos tirar a salvação, que não nos pode nos tirar a viva esperança que nós temos de um dia estar com o Senhor Jesus para todo sempre na eternidade, ele sabe que pode nos fazer tropeçar, ele pode nos derrubar, ele pode nos levar a sofrer consequências gravíssimas de pecado que nós cometamos aqui, mesmo como salvos. E ele sabe que isso é o trabalho dele e é o que ele tenta fazer, usando por vezes cada um de nós, no contexto da sua igreja local,
para provocar, às vezes, uma catástrofe mesmo, dentro daquilo que é o corpo de Cristo e na qual nós estamos congregados e da qual nós fazemos parte e de forma especial nesta comunidade. Quando tudo parece estar a correr bem, né? Às vezes nós descuidamos um pouco, né? A coisa está a andar tranquilo, não há problemas, os irmãos são muito dedicados à igreja, estão muito dedicados ao ministério da igreja, mas o Senhor permite dificuldades. E nesta manhã nós estamos passando por uma dificuldade, né? Nesta manhã nós estamos com o nosso coração abatido, triste, porque alguém que faz parte deste corpo está sofrendo. E nós perguntamos, Senhor, porquê, não é? E o Senhor simplesmente diz, confia. Nós somos família, irmãos. Mas eu disse, quando é que esta guerra começou? Como é que esta guerra começou? Há um outro texto. Ok, eu acho que tenho que ligar aqui o ON. Já está ligado. O Gonçalo me deu todas as... Gonçalo, eu acho que não está a mudar. Se tu puderes ir mudando aí... Ok. O Senhor Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, eu coloquei aqui todos os versículos. Ele disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Irmãos, conforme eu disse, esta guerra começou quando o Senhor Jesus comissionou os discípulos, quando o Senhor Jesus comissionou a igreja no seu início, quando o Senhor Jesus nos comissiona a ir. E não vamos com uma mensagem qualquer, nós vamos com uma mensagem que o mundo odeia. Nós vamos com uma mensagem que o diabo odeia. E ele não quer que essa mensagem chegue mais além. Então ele coloca todos os obstáculos possíveis para que nós desanimemos. Às vezes são problemas pessoais, às vezes são problemas de outra forma, mas ele trava essa luta. Quando Jesus disse, olha, ensinem a todos, não façam exceção de pessoas. Todos aqueles que Deus coloca na vossa vida, ensine, passe a palavra, dê o exemplo. Nós estamos em guerra, irmãos. E nós não podemos baixar os braços. E Deus, e nós temos tantos exemplos disso nas Escrituras, de tantos homens e mulheres de Deus, que não só no seu início, e temos esse relato no Novo Testamento, mas também ao longo da história da igreja, se entregaram e deram as suas vidas pela causa de Cristo. Entenderam que eles não estavam aqui simplesmente para viver as suas vidas normalmente, mas estavam aqui agora na condição de salvos para lutarem nessa frente de batalha, que leva a mensagem mais além, que é entregue de forma sacrificial, por isso Paulo dizia lá aos Romanos, olha, é um sacrifício, é uma entrega, mas façam isso porque Jesus fez isso por vocês. Aliás, Jesus fez mais do que isso por vocês. Nós lembramos agora na celebração da ceia, ele se entregou à morte e morte de cruz. O que é que a palavra diz? Autenticidade, integridade, sinceridade. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, nós, Igreja do Senhor, nós não precisamos fingir que está tudo bem. Porque às vezes não está tudo bem. E nós não precisamos chegar com essa ideia àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que olha, vem a Jesus que todos os teus problemas serão resolvidos. Isso é mentira. Se eu posso dizer de outra forma, sem parecer ser herege, vem a Jesus que os teus problemas vão aumentar. Porquê? Porque é uma guerra. Talvez a pessoa tenha uma vida tranquila, está lá tranquilamente no trabalho dela, tem a sua casa, passa as suas férias. Aliás, eu já ouvi muitas pessoas a falarem disso, né? Eu pensei que a vida cristã era mais fácil. Não é? A vida cristã não é, e o chamado a Jesus não é um convite, é uma proclamação. Nós vamos e nós falamos. Quem convida é Jesus. Quem convida é Deus através da ação do Espírito na vida dessa pessoa. Nós vamos proclamar uma nova vida que não se limita a este mundo. É uma vida que vai trazer luta, batalha, mas é uma nova esperança e uma nova condição diante de Deus como filhos
nessa viva esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Então, irmãos, nós não devemos dizer está tudo bem quando não está tudo bem. Integridade. Sim, sim, não, não. Sinceridade, é uma fé não fingida. Como tantas vezes nós vemos hoje ser ensinada aos quatro ventos, não é? A fé é isto, a fé é aquilo. Não tens fé porque Deus não te curou. Não tens fé porque a tua vida, tens este problema na tua vida. Isso foi falta de fé. A fé, irmãos, confia no impossível. A fé confia na promessa de Deus, mesmo antes de haver cumprida, mas a fé confia. Nós, pela fé, cremos que o Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Nós, pela fé, cremos que o Senhor Jesus foi preparar-nos lugar. Nós, pela fé, cremos que Ele um dia voltará para nos buscar. Nós, pela fé, cremos que um dia Deus criará um novo céu e nova terra. E, pela fé, nós cremos que um dia viveremos na presença de Deus por um tempo que jamais terá o fim. É fé. Não, os nossos olhos não viram, mas o nosso coração, pela ação de Deus na nossa vida, crê, como se isso fosse uma realidade presente e nós tivéssemos visto já todas essas coisas, sem muitas delas não termos sequer ainda contemplado, e a palavra de Deus diz que ainda vão muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ser crente é ter uma vida autêntica, íntegra, é ser sinceros. Se nós estamos passando por um momento difícil, é dizer, olha, está doente, não está fácil, não entendo porquê, mas eu confio que Deus sabe o porquê. E Deus vai consolar o meu coração. Deus vai me mostrar porquê. Irmãos, essa é a única esperança à qual nós nos podemos agarrar. O mundo procura respostas naquilo que é visível. Nós procuramos respostas naquilo que é invisível. Deus é Espírito. Mas Ele diz que está connosco a cada dia. Então, o que este versículo 1 Timóteo 1,5 diz, e o irmão Joel também, Joel, perdoa de estar repetindo a tua mensagem, né? Mas o amor é o resumo de toda a lei. Se você não ama, você não pode dizer que você conhece a Deus. Deus é amor. E o mandamento dele é esse, o amor que nos une, que nos faz pular de alegria quando estamos juntos, num almoço da igreja ou num outro lugar, ou num casamento ou em alguma coisa, e nos faz chorar de tristeza quando há sofrimento no corpo, quando há perda. Esse é o amor. Eu sinto, irmãos, pelo menos eu sinto que os irmãos me amam, e eu amo os irmãos. Vocês são a minha família, né? Eu tenho irmãos da carne, que graças a Deus, alguns deles são filhos de Deus. Tenho família, mas esta é a nossa família. Não é que nós amamos menos os outros, mas vocês são a minha família. Eu sei que vocês estão aqui, que são do Senhor, um dia estarão comigo no céu, então nós vamos ter muito tempo para conversar, para nos relacionarmos. Então nós somos família. A autoridade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa autoridade. E Paulo dizia lá a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Irmãos, como é que nós vamos enfrentar esses desafios da guerra que está diante de nós, de lutarmos contra aquilo que não vemos? Indo à palavra. Indo à palavra. A palavra de Deus, ela é eterna. O Senhor Jesus, Ele é eterno. Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. Eles são um único Deus. E Ele diz que está conosco. Os milagres que Jesus fez lá no passado podem ser feitos hoje. Deus é o mesmo. Às vezes nós mudamos um pouco a nossa maneira de pensar, achando que Deus agora não age como agia lá no passado. Não, Deus não muda. Deus tem o poder para todas as coisas. Ele continua a curar. Ele pode ressuscitar alguém dos mortos. Deus pode fazer todas as coisas. O facto é, irmãos, que muitas vezes nós olhamos e lemos e desconfiamos. Será que é assim? Será que Deus realmente tem cuidado de mim? Será que realmente Deus tem conduzido os meus passos? Irmãos, eu já disse e vou repetir, Deus nunca prometeu uma vida fácil a ninguém, né? Se você veio a Cristo esperando uma vida fácil, você veio com a intenção errada. Porque Jesus disse, olha, se a mim me perseguiram, também vão perseguir vocês. Não vai ser diferente.
E nós sabemos que a perseguição que Jesus sofreu levou à cruz. Não foi meramente alguém correndo atrás de Jesus e Jesus a fugir, não. Levou à cruz. Nós sabemos que essa perseguição ainda hoje se manifesta na vida de muitos irmãos nossos em muitos lugares. A morte hoje atingirá muitos queridos nossos em muitos lugares, seja pela fome, seja por doenças, seja por guerras, seja por acidentes. Muitos estarão com os seus corações quebrados, mas não é porque Deus os ama menos do que ama a nós. Faz parte. Nós vivemos num mundo corrompido, num mundo onde o nosso inimigo constantemente está tentando destruir aqueles que são do Senhor. E Deus permite, muitas vezes, a ação dele, mas tudo debaixo do controle de Deus. Nada foge do cuidado de Deus, nada foge do controle de Deus. A nossa total e absoluta dependência da graça. Quando os militares vão para uma guerra, eles levam armas. E tentam levar armas das mais sofisticadas que existem a fim de derrotar os seus inimigos. A nossa guerra se faz numa outra dimensão. Conforme eu disse, irmãos, não é uma guerra apenas de dias, de anos, mas é uma guerra que tem resultados na eternidade. E o nosso inimigo sabe disso. E ele tenta usar e tem usado todas as armas possíveis para nos fazer perder essa guerra. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não foi alguém que disse, olha, eu quero que essa pessoa seja salva, olha, vai lá e fala a ela, olha, não importa o que vai acontecer, mas foi Jesus que disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide. O nosso general é Cristo. E Ele tem as melhores armas. Ele tem o seu Espírito que toca os corações. Ele tem o seu Espírito que transforma vidas. Ele se entregou à morte em nosso lugar na cruz. Então, irmãos, a nossa total dependência não é daquilo que nós somos capazes de fazer, mas diz 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A total e absoluta dependência da graça. Nós somos o que somos pela graça. Deus realiza a sua obra em nossas vidas e através das nossas vidas pela sua graça. Deus nos chama a esta batalha pela sua graça. Porque muitos outros há que estão longe da graça de Deus, estão perdidos e precisam ser alcançados. Porque Deus sabe aqueles que serão alcançados. E Deus disse, ide e pregai o Evangelho. Está pronto. Há um canto que eu acho que, não sei se lembro da letra toda, mas diz, armado para a guerra, nós vamos lutar, marchar, a luta pertence ao Senhor, né? Nós vamos lutar. E como é que nós vamos lutar? Unidos como corpo. Não esperando encontrar inimigos pela frente, visíveis, mas sabendo que o nosso inimigo vai estar procurando. Ele sabe que a batalha já está perdida, mas ele não sabe aqueles que serão salvos. Ele não é omnipotente, nem omnisciente, nem omnipresente, nem nada dessas coisas. Ele não sabe. Deus sabe. Então ele tenta armar a confusão em todo o lado. Mas ele sabe que muitos têm sido salvos e muitos continuarão a ser salvos. E ele faz de tudo para impedir a igreja de alcançar esse objetivo, de entrar nessa guerra. E Paulo mesmo dizia, olha, eu sou o que sou, eu faço o que faço, não porque eu sou Paulo, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque Deus, a sua graça me alcançou, a graça de Deus está comigo. A graça, o favor imerecido de Deus. Unidos no mesmo propósito. Irmãos, nós devemos caminhar todos no mesmo propósito, olhando para o mesmo, tendo o mesmo alvo, estando juntos nesta guerra. Irmãos, aqui ninguém é mais que ninguém. Todos nós dependemos do Senhor, mas a nível de igreja, uns dos outros também. Nós hoje estamos tristes porquê? Porque os nossos queridos Ricardo e Ana, o Senhor levou o seu bebê. E isso causa dor no nosso coração. Triste seria se nós continuássemos normais, como se nada tivesse acontecido. Hoje até os cantos que me custou a cantar, não é? Porque não é que a letra estava errada ou mudou, mas não é fácil.
Isso fala de unidade. E essa unidade, eu falei há pouquinho, ela se vê mais nos momentos difíceis do que às vezes nos momentos em que tudo é fácil, tudo está andando tranquilo, não há problemas com ninguém, as crianças estão crescendo. Não. Unidos no mesmo propósito. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendo paz entre vós, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os ordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sede pacientes com todos. Irmãos, eu peço desculpa, eu dei-me agora aqui um branco, eu não estou nem a lembrar do texto. Alguém me ajuda, por favor? Do texto que é Sim. Eu não pus o texto. Bom, daqui a pouco eu lembro. Deu-me um branco. Mas deve ser Filipenses, sim. Mas, irmãos, depois se alguém encontrar, por favor, diz-me, enquanto eu vou explicando. Então, irmãos, este propósito, do qual este texto fala, diz respeito a todos. Ninguém é mais que ninguém. Estamos juntos no mesmo propósito, respeitando o ministério que o Senhor tem confiado a cada um, orando, ajudando, dizendo, eu estou aqui, irmão, se precisar de alguma coisa, eu estou pronto. Esse sentimento, irmãos, de que se nós estamos caminhando juntos, nós estamos servindo o Senhor, nós estamos enfrentando como um exército, que não um exército que vai deixando pessoas para trás, mas um exército que caminha juntos e juntos nós conseguimos, orando uns pelos outros, nos apoiando uns aos outros, enfrentar essa guerra e sair vitoriosos. E esse é o desejo do Senhor para a vida de cada um de nós, que nós possamos estar juntos, irmãos, cuidando uns dos outros como comunidade que somos. Eu sei que alguns irmãos estão à procura do texto. Eu também. Primeira adição disse 5, 11 a 14, não é? Vocês sabem que eu tinha aqui o texto, mas eu fiquei na dúvida. A minha mente viajou para Filipenses também, eu peço desculpa. Então, irmãos, nós como igreja juntos, unidos no mesmo propósito, porque só assim nós conseguimos realmente vencer este inimigo que nos cerca e que procura encontrar uma brechinha na vida de um de nós para trazer destruição à igreja. Nós devemos ser um exemplo para as nossas crianças, porque elas estão olhando para nós. E o que é que elas veem na vida de cada um de nós? Veem Deus transformando a nossa vida, veem o Senhor conduzindo os nossos passos, reconhecem a autoridade quando nós subimos ao púlpito, ou cantamos, ou falamos com elas. Nós temos essa responsabilidade. E elas precisam entender desde crianças que não é aquilo que propriamente elas às vezes veem acontecer com os outros, mas tem um inimigo que nos cerca, que procura nos derrotar a cada dia. Proclamamos a Cristo, né? Eu agora fui a Marcos e disse, ido por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Irmãos, mais uma vez, trazer à memória o seguinte, nós não pregamos uma religião, nós não queremos pessoas aqui se congregando connosco só porque queremos mais pessoas aqui, não. Nós proclamamos a Cristo, a Jesus, que morreu e ressuscitou e prometeu que um dia voltará. Essa é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. O resto passa. A vida é muito passageira. A religião tenta nos amarrar a conceitos e filosofias. O nosso irmão Joel falou sobre isso também na sexta-feira, né? Aquela luta que havia, os judeus dizendo, não, mas precisa fazer isto, precisa fazer aquilo e mais não sei o quê, e vamos juntar Cristo também ao pacote, e os gregos e os gentios diziam, não, mas e também tem isto lá que a gente fazia que era muito bom, e mais aquilo. Cristo. Somente Cristo. Nada além de Cristo. Essa é a pregação que nós trazemos aqui a cada reunião. Isso é aquilo em que nós queremos, isso é aquilo em que é a nossa oração para que você que está aqui nesta manhã creia
que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que nós seguimos a Jesus, não uma igreja local, não pessoas que devem ser exemplo, mas Jesus, nós anunciamos a Jesus. 1 Pedro 2,9, nós conhecemos muito bem, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita. Irmãos, nós não entendemos a dimensão de tudo aquilo que Pedro fala neste versículo. Mas Deus já nos conhecia, desde o tempo da eternidade. E Deus olhava para você e para mim e dizia: tu és meu filho, tu és meu povo, tu és aquela geração que eu elegi desde o tempo da eternidade para que um dia esteja comigo para todo sempre. E dentro do plano de Deus, Ele já te incluiu a ti e a mim, a cada um de nós, antes que o mundo fosse mundo, antes que Jesus tivesse vindo ao mundo, dar a sua vida em nosso lugar na cruz. Deus já sabia que nós um dia estaremos aqui como salvos. Mas a minha pergunta que sempre tem que ser feita é: você tem essa convicção no seu coração? Você sabe que se o Senhor voltasse hoje, você estaria com Ele? Ah, mas eu tenho dúvidas. Ah, mas eu não sei se é bem assim. Ou você crê ou você não crê. Porque um dia todos nós estaremos na presença do Senhor e o Senhor não vai perguntar se você teve dúvidas ou se você não cria porque era isto ou era aquilo. Mas o Senhor vai perguntar: o que é que tu fizeste em relação ao meu filho Jesus? Né? Tu o confessaste como Senhor ou tu o rejeitaste? Isso vai marcar a diferença. Todo que confessa Jesus como Senhor é salvo, crendo que Ele realizou a obra completa na cruz em nosso lugar. Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, aqui não andou, mas andou ali. E finalmente, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Agora sim, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, nós estudámos esse livro há pouco tempo e Paulo fala a estes irmãos de forma muito clara: irmãos, Deus ainda não completou a obra. Mas a obra quê? Da salvação? Não. Deus vos salvou e vos chamou, mas Ele vai continuar trabalhando em vossas vidas. E conforme diz este versículo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está trabalhando na nossa vida. A guerra ainda não acabou. Nós não podemos baixar os braços achando que, ok, eu já sei tudo, já tenho maturidade suficiente, já consigo resolver os desafios que vêm pela frente. Engano, puro engano. E o diabo coloca essa mentira no nosso coração muitas vezes, dizendo: Berto, contigo não há mais perigo. Está tranquilo, meio século desde que o Senhor te salvou. Mentira. Eu estou em perigo todos os dias. E se não for o Senhor cuidando de mim, eu vou cair. O diabo tem andado ferozmente. Irmãos, o pecado, seja através da carne, seja através da ação do diabo em nossas vidas, seja através daquilo que nós vemos no mundo, ele é um desafio constante na nossa vida. E quantas vezes nós pecamos e caímos? Isso mostra que nós não estamos preparados minimamente para os desafios que ainda vêm pela frente. Se não for a graça de Deus, o amor de Deus. Por isso Paulo dizia àqueles irmãos lá em Filipe: irmãos, olha, Deus está a trabalhar ainda. Não desanime. A guerra ainda não acabou. Continue firme olhando para o Senhor. Ele vai cuidar. Até o dia de Cristo. Aí com um novo corpo, numa nova realidade. Essa guerra acabou. Mas até lá, não baixe os braços. Deus continua trabalhando na sua vida. Irmãos, que nós possamos... Chegamos ao fim aqui. Que nós possamos, irmãos, entender ao sair daqui que nós estamos em guerra, mas que o nosso general, que é Cristo, nos garante a vitória. E que cada um de nós, irmão, possa orar, não só para que Deus ajude na sua própria vida, mas por todos aqueles que nós conhecemos e pela Igreja do Senhor como um todo.
que nós possamos estar unidos no mesmo propósito, que nós possamos ser autênticos. Se há dificuldades, não tenha problema em chegar e falar com alguém, irmão, ora por mim, olha, estou passando esta dificuldade, olha, eu estou lutando contra este pecado. Nós estamos juntos, irmãos, e nós estamos na mesma guerra. E que o Senhor nos ajude para que o seu nome possa ser glorificado através da vida de cada um de nós. Amém.